Estamos começando mais um Sala de Entrevistas, chegando na sua casa hoje para falar de um assunto bem legal, que é a vacinação. Isso mesmo, estamos com muitas campanhas no país, campanha contra a pólio, campanha da multivacinação, campanhas e campanhas e campanhas que vão vindo e as pessoas vão deixando de se vacinar. Então, por isso a gente resolveu trazer esse tema para tirar um pouquinho de alguns mitos, algumas dúvidas da hora da vacina e também do pós-vacina, por que não? Por isso a gente está com a técnica de enfermagem, a Josiane Cardoso Retter, ela que já está há bastante tempo nessa área de vacinação, atende no SESI aqui em Criciúma e vai esclarecer algumas coisas para a gente. Josi, obrigado pela presença. Obrigada também. Bastante tempo nessa área, já vi um pouco de tudo, né? Isso, faz 18 anos que eu estou no SESI. E nessa área da vacinação, cada hora vem um mito, cada hora vem uma coisa, e vocês estão lá sempre para atender, né? Sempre dispostos para tirar qualquer dúvida que a pessoa tiver, tá? Depois da pandemia, apareceu vários mitos, várias dúvidas sobre vacina. E o pessoal vem com que dúvida assim, específica, Josi? Fora as de composição da vacina, vamos dizer assim, mas daqueles mitos mais malucos assim, que vocês escutam. Ai, que estão fazendo vacina para matar as pessoas, umas coisas assim, sabe? O do chip? É, do chip também, já ouvi isso. E o pessoal acaba caindo nesse mito e caiu, infelizmente, o número de pessoas sendo imunizadas, né? Os dados estão aí dizendo, não é à toa que nossas campanhas nacionais, né, do governo federal, estão aí em cima, em busca dessas pessoas. A gente fala hoje do sistema do SESI, da vacinação de vocês, é uma vacinação particular, né? Ela é comprada, como a gente diz. Qual que é a diferença dela para do Sistema Único de Saúde, Josi? As vacinas particulares privadas, depende das vacinas, elas têm as diferenças que ou pode ser as doses, né, a quantidade de doses, como é o caso da hepatite A, que no posto é igual, mas eles só dão uma dose e a gente dá uma dose a mais, né? Nós temos também daí a vacina que a composição dela é mais concentrada, por exemplo, a pneumo 2013, que ela protege 90%, né? E na do posto é 80%. Ela tem uma diferença. E a hexavalente, que é a que as mães mais gostam, né? Que é a que a gente faz com 2 mesinhos no posto, é a penta. E essa a gente usa a hexavalente, que ela é acelular para não dar reação. E vem já a VIP, que é contra pólio, injetável junto, que diminui uma picadinha na criança. E não dá reação, né? Quer dizer, pode até dar reação, mas é bem menos as chances, né? A gente fala muito das vacinas da primeira infância ali, das crianças, né, Josi? Todas elas têm uma técnica específica para ser aplicada, né? Então, realmente, vocês fazem esse treinamento para aplicação dessas vacinas, né? Tem vacina que é intramuscular, outra subcutânea, via oral, né? E tem técnica até mesmo para fazer intramuscular, né? Que é técnica em Z, né? Ou agora a gente pode oferecer para a mamãe dar de mamar enquanto estamos fazendo a vacina, que é uma técnica bem legal, que a criança ela se sente mais acolhida, chora menos, né? Não que ela não vai chorar ou não sentir dor, mas é bem rapidinho assim, tem funcionado bastante, né? Mais acolhedor, isso E mesmo. até para a mãe, porque tem mães que choram mais que a criança na hora da vacina, né? Nossa, bastante tem disso, tá? Bastante, mas é normal. Às vezes eu achava que era um pouco de exagero, até tem a minha filha e eu mesmo sendo vacinadora me senti muito mal no momento que ela fez a vacina, então hoje eu compreendo muito elas, é dolorido, né? E vocês viram, assim, por mais que tenha a disseminação das notícias falsas, a gente fala notícia falsa porque realmente se uma pessoa não tem estudo para falar daquilo, ela não tem embasamento, ela não pode falar, né? Então acaba espalhando o achismo. Então, mesmo com tudo isso, a gente percebe que na parte do sistema particular, as pessoas têm comprado aqueles pacotes, têm feito as vacinas até por uma forma de ser mais cômodo, né? Já sabe onde vai e já vai direto ali. E parece que até tem pessoas que procuram para garantir as doses, que às vezes pode estar faltando também no mercado, sabe? Então, o pacote é uma forma de garantir as vacinas da criança, né? E sai um pouco mais em conta também.
se tu for colocar, né, colocar o preço unitário de cada, no pacote ela acaba saindo mais em conta, né? Nós temos uma região que também às vezes aparece alguma doença ou outra específica, como no caso da meningite, né? Já tivemos casos há alguns anos atrás, né, de uma meningite 2, 3 anos, eu acho. Diferenciada, que se eu não me corrija se eu estiver errado, é a AB? A AB, nós temos a vacina meningo B, que a rede pública não dá, só tem na privada, tá? E temos a CWY, que a rede privada pública dá, mas é só com 11 anos, né? E no particular tu já começa a dar aos 2 meses de idade, né? Tu já pode... Ô, Josi, tem algumas vacinas que assim, ó, isso eu também procurei pelo fato de ser mãe, mas... tem 2 anos é 2 doses, ou tem 1 ano é 1 dose. Isso. E a mesma vacina, tem alguma diferença? Tem, por quê? é o esquema vacinal, tá? Quanto mais novinho, mais doses precisa, né? Depende de cada organismo da criança tá produzindo anticorpo, então vai precisar de mais vacinas, tá? Então, quanto mais novinha, mais doses precisa. Geralmente, quando começa com 2 meses, vacina você vai fazer 4 doses de vacina. Da mesma vacina? Da mesma vacina. Vamos dar vamos supor a CWY, tu vai tomar... Não, a meningo B que é melhor. A meningo B tu vai tomar 2 doses e depois com 1 aninho tu vai fazer um reforço. Se tu faz a partir dos 2 anos, é dose única, né? Deixa eu ver outra vacina. A pneumo 13, tu vai fazer com 2 mesinhos, são 3 doses, depois um reforço. Acima de 1 ano é só 2 doses e um reforço. Depois de 2 anos é dose única. E assim, a maioria das vacinas daí tem esse... Tem alguns pais que acabam esperando esse tempo para só aplicar uma vez? Tem. Eles fazem todas na rede pública e aí para ir fazer um reforço, por exemplo, a pneumonia é muito comum, elas fazem a pneumo 10 do posto, aí com 2 aninhos vão lá, fazem a pneumo 13 e depois de 6 meses ainda complemento com a pneumo 23. Os pediatras recomendam bastante isso. E até porque a gente está numa região muito propícia, né, Josi? Isso, e tem acontecido bastante. Depois do pós-Covid tem mostrado bastante, deixado bastante criança com pneumonia, né? Assim, tem médicos até comentando bastante sobre isso, que a gente pensa que não pega né? que não pega nas crianças, as crianças não apresentou sintoma, mas é o depois, né, que tem acontecido isso. E tanto que teve esses tempos atrás, estava superlotado as UTIs com pessoas internadas com pneumonia, né? Isso, e esse tipo de vacina, na hora que começa a estourar, assim, ó, esfriou. Aí vai todo mundo correndo atrás da mesma vacina. Mas isso, a pneumo 13 é uma que sai bastante. Esfriou a pneumo 23 também, só que agora no momento ela está em falta no Brasil, por isso tem gente que procura o pacote. E as meningite, devido a ter tido esses casos, esses surtos há uns tempos atrás, as pessoas elas não deixam, né, de vacinar contra a meningite. Mas também é só em cima da hora, né? Ninguém faz antes. Elas são sazonais? Elas têm tempo para fazer ou elas chegam... Não, pode ser feito em qualquer época. Completou 2 meses, tu já pode começar a fazer a vacina. Na verdade, daí eles intercalam. Como 2 meses tem muitas vacinas para fazer, já o básico, né? Então, a gente começa sempre com 3 meses. Aí, 2 meses o básico, com 3 meses as meningite, depois os 4 meses o básico de novo, aí 5 meses as meningite, depois vem os reforços, né? Com 1 ano e 3 meses. Nessa fase da criança, elas têm bastante vacininha para fazer. E quando a gente chega já na fase adulta, assim, porque eu lembro da minha juventude, tinha a famosa vacina dos 15, as meninas tinham que tomar a vacina do 15 anos. Eu nunca soube, eu fui tomar, mas se eu te falar que eu sei qual foi a vacina que eu tomei, eu não sei, eu sei que era dos 15 anos. É a do tétano. A gente tem na rede particular, ela também é a celular, ela vem conjugada com outras vacinas, né? Ela não é só a tétano, ela é a difteria, tétano e coqueluche celular, né? Ela não vem só ela pura. E a gente tem na rede pública também. Que é o reforço que tem que tomar. Isso. Não é só a menina, é a menina e o menino. Tanto faz, todo mundo tem que tomar, todo mundo deve tomar essas vacinas. Elas começam com essa famosa de 2 meses, que é a Hexa ou a Penta do posto. Aí faz com 4, com 6, com 1 ano e 3 meses, depois com 4 anos, aí que a gente começa a prazar para 10 anos depois. Ah, tá. Aí agora eu já descobri qual foi a vacina que eu tomei com 15 anos. Ô, Josi, também tem a questão da vacina do HPV, né? Que na rede pública tem tempo, tem prazo, idade para primeira, segunda dose. Como é que é no sistema particular?
Não, é que na pública ela tem a faixa etária, né? Para menina com 9 anos, para menino com 11, e na particular não tem. E tem uma dose a mais. Assim que se iniciou na pública, eles davam 3 doses. Davam a primeira, depois com 6 meses a segunda, e atrasavam com 5 anos a terceira dose. Sim. Aí eles cortaram essa com 5 anos, né? Então eles só fazem a primeira e a segunda. E na particular, independente da idade, se é menino ou menina, acima de 9 anos, claro, Tá. aí a gente faz 3 doses. Em 6 meses a gente faz as 3 doses. Tu vai tomar uma hoje, 2 meses depois você vai tomar a segunda dose, e 6 meses a partir da primeira dose tu vai tomar a terceira. A influenza, o pessoal está procurando, porque eu lembro que quando começou a influenza na rede particular, em todos os postos da cidade, chegava, formava fila, o pessoal ia comprar, aquela correria, as empresas comprando. Da pandemia para cá, a gente já não vê mais isso. Primeiro, né, porque teve as restrições para a entrada, e segundo, que esse ano até também está ainda em vigor a campanha da vacinação contra a influenza, né? Porque o pessoal não foi tomar vacina. Como é que ficou essa relação? Na verdade, dava bastante gente, assim, por exemplo, quando estourou a gripe da H3N2, que é o chão do porco, né? Surgiu aí, nossa, era gente, H1N1, nossa. agora é H3N2. H1N1, desculpa, meu Deus, eu me confundi, desculpa, não, gente, imagina. H1N1, exatamente. Aí surgiu aquele monte de gente. Todos os anos até tem bastante gente, mas ultimamente, assim, esses últimos 2 anos tem diminuído bastante a procura de vacina, né? E o nosso foco também é o trabalhador da indústria, né? Então, a gente vacina bastante eles, mas assim o povo da comunidade assim em si é bem menos. A gente percebe que assim ainda as indústrias elas insistem, né? Elas estão em cima para o seu funcionário se vacinar, dão inclusive até as sobras, vamos dizer assim, para os deixam filhos. Pago para os funcionários e eles não vão vacinar. E eles não vão, né? Isso, tem acontecido bastante. Esse número tem aumentado? Tem aumentado. E a gente acaba não entendendo por quê, né, Josi? Pois é, e é uma vacina muito importante, né? Tanto que agora voltou a H3N2. Agora ela protege 3 cepas, é isso? A gente tem de 3 cepas e 4 cepas, tá? Que na rede pública só tem 3 cepas, e a gente tem essa que é uma a mais, que é a Pocket, né? Que a gente chama, e ela quase não circula no Brasil, tá? Mas quem vai viajar, ela é bem interessante de fazer. Então tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, depois na volta eu quero saber um pouquinho da Josi sobre essas questões de o que pode e o que não pode na hora de vacinar. Se pode ir com o estômago cheio, se não pode, se tem algum mito de passar ali a dorzinha da criança. Depois do intervalo a gente fala mais sobre isso. Fica aí rapidinho. De volta com você no nosso Sala de Entrevistas, hoje falando com a Josiane Cardoso Retter, ela que é técnica de enfermagem e especialista na área de vacinação. A gente falou bastante agora no primeiro bloco sobre as vacinas, quais elas têm na rede pública, na rede particular e por que as pessoas também estão evitando um pouquinho de se vacinar. Mas agora eu queria saber da Josi. Josi, quando chega lá para dar a vacina na criança, eu posso levar a criança ou até mesmo o adulto com algum tipo de sintoma de doença, gripado, com alergia, o que pode ou não na hora de tomar a vacina ou não tem nada a ver? Não, aí, assim, na verdade, a gente pede para que se tiver gripado, a gente pede para que melhore, né, que espere a criança melhorar, porque às vezes pode dar febre, ou deu febre essa noite, mas não deu mais febre agora. Mas, né, se eu der a vacina, pode ser que a criança tenha o quadro febril e eles podem confundir. Se não sabe daí se vai ser da doença ou se vai ser da vacina. Então, por isso a gente pede para que espere quando está com gripe. Alergia daí a gente também não faz, porque daí a gente não sabe com que princípio ativo é esse. Vai que a gente dá a vacina e acontece mais. Isso, e desencadeia. Não que vai desencadear mais doença, porque a vacina não faz isso. Eu quero dizer que eles podem confundir, relacionar a vacina com a alergia, por exemplo, e achar que é da vacina. Então, a gente espera que passe todo o sintoma para vir fazer a vacina. E na hora de levar a criança, né, a gente fala bastante de criança porque é os que mais tomam vacina logo na primeira infância.
levo com fome ou levo já bem alimentada? Como é que faz essa relação? Na verdade, isso não a criança ela pode ir alimentada. O que acontece é que quando nós vamos fazer a rotavírus, que é uma vacininha via oral, ela é um liquidozinho branquinho. E tem criança que quando a gente vai dar, principalmente as de 2 mesinhos, tem umas que vomitam, né? Então, na hora que a gente dá a vacina, se por exemplo, e ela já acabou de mamar, e a gente dá a vacininha e ela vomita, eu não vou poder dar outra dose. E ele leva pelo menos meia hora para poder o organismo absorver a vacina. Então, a gente pede, tem posto que pede que leve com fome para isso não ocorrer. Mas não tem nada que impeça de levar a criança alimentada, né? Não é uma coisa Não que vai fazer algum prejuízo, dar algum prejuízo. É só uma restriçãozinha para ajudar a não ter esse problema. Já aconteceu de mãe estar lá dando mamar e disse, vamos fazer a vacininha agora e tranquilo. Até hoje teve uma ou outra só que aconteceu de vomitar e aí infelizmente não tem como dar de novo, né? Aí perdeu, tipo, não é que perdeu a dose, porque daí, né, vomitou e aí vai ter que fazer só na segunda dose. E aí vacina cara. Deu uma vez, não pode dar de novo, se voltou. No mesmo dia, não. Tomou, aí só quando vier fazer a segunda dose. Tomou, vomitou, perdeu a vacina daí, né? Não conseguiu absorver, daí é obrigada a vir fazer só na segunda dose, depois de 2 meses. Ai, que interessante. Eu pensei que poderia fazer logo em seguida para tentar absorção. Não é o recomendado, eles pedem para não fazer, né? Ah, tá. Ô, Josi, e assim, a gente escuta muito mito, daqui a pouco eu vou chegar no medo dos adultos, tá? Eu já chego lá. Do pós-vacina também. Coloca folha de couve, coloca, principalmente essa da perninha, né, que fica mais durinha. Coloca folha de couve, gelo, cada um tem um tipo de coisa para curar, para não deixar a criança com a perna durinha. Existe isso mesmo? É necessário? Assim, a folha de couve eu nem aconselho a colocar, né? A gente não sabe o que pode acontecer. O que a gente pode orientar é que se a perninha ficar dolorida, ficar com vermelhinha no local, endurecida, você pode colocar compressinha de água fria. Não morna, é fria. Tem gente que coloca água morninha, mas não é fria mesmo. Fazer massagem no local ou conversar com o médico. Produto? Isso, sem nada, é só conversar e deixar a criança mexer as perninhas, que quanto mais rápido ela mexer, melhor a vacina vai para a corrente sanguínea, diminuindo as chances de ter mais reações, né? E aí, se de repente vier com febre alta, que acontece muito, aí tem que procurar um médico e ver o que ele prescreve para a febre, né? O que mais dá de reação nas crianças é a febre? É a febre. A febre e a dor local. Né? A perninha doloridinha, tem mãe que diz que sente que ele não deixa mexer, mas as que mais dão reação geralmente é a meningo B, né? Ela é uma quantidade bem grande dos nossos clientes, de todo mundo que faz vacina, né? Geralmente dão reação, que é uma febre alta, a perna bem dolorida, fica o local durinho, né? Vermelhidão no local. Aí essa é a única vacina até que a gente pode dizer que ela pode dar uma medicação que o médico já prescreveu para ela, para a febre. Ou um paracetamol, um Tilenol, o que o médico já deu para ela tomar. E chegar em casa e já dá. Antes. E geralmente não dura muito tempo essas sequelas, né? Não, assim, geralmente tem sequelas não, desculpa, sintomas. Assim, ó, as vacinas inativadas, né, as bacterianas de vírus morto, elas podem até 72 horas da reação. Né? E as atenuadas de vírus vivos, elas têm até 15 dias. Pode ser que ela não dê vacina, não dê a reação hoje, uma febre agora, vai dar na semana que vem. Aí é sempre baseado na febre. Na febre. Aí pode ser que sem uma outra doença, mas também pode ser sim a vacina, se for a de vírus vivo, né? Ai, que interessante, eu não sabia desse, que pode ficar 15 dias. Pode ficar 15 dias. A varicela, por exemplo, que é a catapora, né? É uma vacina bem comum de dar febre após uma semana. Pode acontecer. A catapora, o pessoal procura bastante esse tipo de vacina? Na verdade, ela também já está no calendário básico de vacinação para tomar com 1 ano e 3 meses, né? Sim. Então, só para as crianças mesmo. Adultos, geralmente, é mais difícil, assim. Sim. E falando nos adultos, a gente tem medo, né? Quando a gente leva a criança, a gente tenta não fazer escândalo, não gritar,
Mas tem adulto também que tem medo de tomar vacina, né? Tem pessoas que têm muito medo de agulha, às vezes acham que vai sair sangue. Eu já tive que botar uma pessoa sentada na maca, até deitar, porque a pessoa fica tonta. Isso acontece bastante, tá? É igual tirar sangue, tem bastante gente que diz, ai meu Deus, tem medo de, né, passar mal, ficar verde. Desmaiar. Mas é assim, a maioria que vai lá é tudo certo. Chega lá, ai, moça, vai devagar, eu tenho medo. Eu disse assim, ó, quer sentar, né? Quer deitar na maca? Se tu já tem histórico de que passa mal quando faz, a gente já aconselha avisar antes até, para a gente poder providenciar isso, né? Que não tem problema nenhum, não precisa ter vergonha de dizer que tem medo da vacina, né? E tem algumas vacinas que elas são feitas em locais específicos. Tem uma que é na dobrinha das costas, outra no braço, né? É no deltoide, geralmente. Tá? As intramusculares, né? E tem o ventroglúteo, que é o rosteter, aqui assim na lateral, que é o que a gente mais faz. A subcutânea também daí é no braço, na gordurinha, e a via oral, né? Esses são os locais onde a gente faz. Nos adultos também pode ser em algum desses cantos aí. Isso, e os bebês no vasto lateral da perna, né? Que é na coxa do bebê. Que ali é o que fica mais, é o que mais dói, né? Porque tem que segurar tanto. Quando é bem bebezinho, até a vacinadora mesmo, que geralmente segura, né, perninha, mãe, a gente pede para que ela chegue, encoste o rostinho dela bem pertinho do bebê, que converse com ele enquanto a gente está aplicando, para poder acalentar ele, assim, o bebê, e ele chorar menos também, né? E nesses 18 anos de profissão que tu está trabalhando, né, já em diversas áreas, mas que já está atuando na vacina, o que mais te surpreende de mudanças, Josi, assim, que você viu de desenvolvimento, de tecnologia dentro desse setor? As vacinas, elas mudam bastante, sabe? Elas mudam tanto a quantidade de doses, assim, sabe? Um ano tem que... precisa esperar 30 dias para fazer outra vacina. Dali a pouco a gente vai estudar novamente, procurar novos cursos e tal. Não precisa mais agora ter esperar esse intervalo. Agora podemos fazer quase todas as vacinas junto, né? A da Covid foi assim, né? Isso. Tinha muito esquema, Isso né? 30 mesmo. dias, 40, agora já pode fazer todo mundo junto. E a da Covid tem bastante tecnologias, né? Assim, e primeiro não podia fazer, tinha que esperar pelo menos 30 dias para fazer com a da gripe, né? E agora não precisa mais ter esse intervalo. Só vai precisar menores de 13 anos, que daí a gente espera 15 dias se tomou a vacina da gripe. Então, Josi, nessa questão dos pacotes de vacina, de tudo, a gente vê que as mulheres, claro, né? Elas engravidam, elas precisam tomar as vacinas e a gente vê que os homens, eles não têm esse cuidado. Continua assim? Continua. É um meio termo, assim, sabe? Tem pais, até essa semana teve um pai que ele foi procurar a criança, nem fez os 2 mesinhos ainda, e ele já foi lá fazer o pacote dele para garantir as vacininhas, né? Mas mais são as mães que procuram, né? Mas no caso, os homens se protegerem, eles continuam se negando a tomar todas as vacinas, malemar tomar ali do tétano quando rasga o dedo em casa? Geralmente eles vão fazer a do tétano, né? Ou quando vão viajar, precisam fazer uma febre amarela, né? Ou da gripe. Aí eles vão fazer a vacina os homens, mas se não, a maioria dos homens é para fazer a do tétano. HPV, homens eles fazem a da HPV, até esqueci da HPV. É que ela foi bem procurada, né? Foi. Aí os homens têm procurado tanto quanto as mulheres, inclusive. Então, tá certo. Josi, tenho muito que te agradecer por ter vindo aqui, esclarecer pra gente essas dúvidas, porque eu sei que tem muita gente em casa que às vezes a mamãe tá ali esperando, fica na dúvida, o que eu faço depois, né, na hora de vacinar, se vai doer o coração, dói só um pouquinho. Mas é uma dorzinha que para eles é benéfica, né, pro futuro. E é claro, né, Josi, as pessoas devem procurar as vacinas, né? Com certeza, né? Vacinar é um ato de amor, né? Todo mundo quer que seus filhos sejam protegidos, livre dessas doenças, então é doloridinho, mas eu digo que é carinho. Tem gente que diz, ai, tadinho, não sei o que, vai fazer vacina. Aí eu olho pro bebê e digo, é carinho, não se preocupa, mamãe, que já pensou pegar uma doença dessa, né? Deus me livre, então vamos fazer vacinar seus filhotinhos.
Então tá certo. Obrigada mais uma vez. Gente, se vocês pegaram essa entrevista pela metade ou então quer rever, quer compartilhar, fica à vontade no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Você vai encontrar ela completinha e vai poder espalhar essas informações aí por onde você quiser. Esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você também que a gente tem as redes sociais aqui da TV Primavera, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E se você quiser deixar sugestões também de temas aqui para o nosso Sala de Entrevista, lá é o canal para você compartilhar com a gente as suas vontades aí e a gente trazer os temas aqui para compartilhar também com vocês. Então, até o próximo programa. Até mais!